Olá, tudo bom com vocês, com os professores que vão estar ouvindo esse vídeo, né? Participando desse momento de debate. Primeiro, eu quero rapidamente agradecer à comissão por estar organizando esse simpósio, né? Mesmo nesse período tão difícil do coronavírus, né? Que com certeza tiveram que fazer muitas alterações, mudanças, mas parabéns que vocês estão conseguindo garantir esse encontro, né? Também agradecer ao professor Edson e meu amigo Lucas, né, que também tem contribuído no texto, né, para a produção desse artigo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa proposta com vocês e depois, né, ouvir as considerações dos professores em relação ao que está sendo exposto, né. Então, assim, a nossa proposta é fazer esse diálogo entre a teoria figuracional, que é muito conhecida dos professores que estão me ouvindo, e a teoria das representações sociais, que talvez alguns professores não conheçam, talvez até seja melhor que me apegue um pouco mais dela, converse mais com ela um pouquinho sobre vocês. Então, eu quero tentar fazer esse diálogo entre o Norbert Elias e o Sérgio Moscovici, que é né, quem propôs, né, uma teoria que se denominou de teoria das representações sociais. Como surgiu a ideia? Essa ideia surgiu a partir do doutoramento, né, que está indo em processo, onde eu busco e tenho como objetivo estudar a trajetória de vida de sujeitos com deficiência, né, de uma comunidade quilombola de uma região chamada Araçatiba, no Espírito Santo. Então, a partir daí, a gente pensou, junto com o professor, né, e outros professores também do programa de pós-graduação em educação aqui da UFES, tentar realizar esse diálogo entre esses dois autores. E aí está aí um pouco a foto desses autores, né, Moscovici e Elias, eles têm histórias muito próximas, vocês vão perceber, a diferença de idade é muito pouca e passaram por experiências muito próximas. Eu quero só falar rapidamente dessas experiências, né? Quando nós pegamos a história de Norbert Elias e Moscovici, há muito entrecruzamento, né, de experiências de vida. E aí, por exemplo, de forma muito rápida, apontar porque eles nasceram em famílias judaicas, né, passaram por perseguição. Aí o Elias, tanto na primeira, mas principalmente na segunda, e o Moscovici na Segunda Guerra Mundial. Tiveram pessoas da família mortas, né, devido ao Holocausto, né? Sofreram discriminação, perseguição, passaram fome, tiveram que peregrinar por vários países da Europa, né? Um dos objetivos de vida desses autores era, e tinham como uma proposta assim, na cabeça deles, de fazer a carreira deles na França, né? O Elias fala muito isso mesmo, escancaradamente, né? Que o sonho dele era ficar na França. Mas aí, por outros motivos, ele teve que migrar, né? E foi reconhecido e conseguiu, de alguma forma, realizar sua carreira acadêmica, né, de pesquisador como professor na Inglaterra, mas tinha um grande interesse pela cultura francesa. Os dois autores também eles tinham uma proximidade muito grande, até nos seus escritos isso vai aparecer muito, a psicanálise, né? Para quem não conhece a obra do Moscovici, o Moscovici ele escreve um livro chamado, que é a tese de doutorado dele, né? As representações sociais da psicanálise. Então, a psicanálise está muito presente também na obra, né, nos escritos de Moscovici, e o Elias não precisa nem falar, né? Então tem muitas experiências interessantes que são próximas deles aí. Temáticas estudadas pelos autores, né? Esses autores eles estudaram muito a questão, temas que se aproximam, né, que eles estudaram, a questão das nomeações, autoimagens, né, a produção de conhecimento, né, e a crítica ao conhecimento dualista, né, cartesiano, né, isso é muito presente na obra de Elias, mas também muito presente nas obras também, nos escritos do Moscovici, principalmente discutindo na psicologia social. A ideia dos comportamentos e emoções também são questões que aparecem muito na obra desses autores. E aí os diálogos entre alguns conceitos, né? Eu acho que seria importante eu também falar para vocês. Eu vou falar um pouquinho do Moscovici, mais detalhadamente dele, né? Pelo que eu já disse anteriormente. O Elias é figuração, interdependência, que são conceitos chaves, né? Mas eu encontro na obra, principalmente dos estabelecidos outsiders, né, onde que Elias escreve com o Scott, são dois conceitos muito interessantes,
que ele chama de fantasia coletiva e função objetivadora, que são conceitos muito interessantes que eu acho que é possível fazer um diálogo, né, tranquilamente aí com Moscovici quando ele trabalha o conceito de ancoragem e objetivação, que são dois conceitos chaves para poder entender a teoria das representações sociais em Moscovici. E aí, partindo desses pressupostos teóricos, moscovicianos de ancoragem e objetivação, nós identificamos possíveis conexões entre os conceitos de fantasia coletiva e função objetivadora, utilizado por Elias, né, e Scott nas obras estabelecidas do Outsider, mas que esses conceitos, apesar de ter outros nomes, principalmente na obra do Elias, que é processo civilizatório, né, ele trabalha muito com a questão da imagem, da autoimagem dos grupos, como esses grupos criam determinadas imagens, né? Quando ele vai falar lá da nobreza, né? Então, eu acredito que é possível fazer esses diálogos aí. E aí, na busca por explicações justificativas para o novo e ameaçador, o que pode ser ideias, objetos, acontecimentos, os sujeitos sociais, eles criam, a partir de um conjunto de prenoções, experiências, histórias de vida, o que autores como Sá, né, com base em Moscovici e Jodelet, vão denominar de enraizamento do pensamento social. Eli e Scott vão denominar, do meu ponto de vista, esse mesmo fenômeno a partir dos conceitos de fantasia coletiva, pois existe por parte dos estabelecidos a necessidade de se criar contra os que ameaçam a manutenção do equilíbrio de poderes. Como que eu consigo manter esse equilíbrio de poderes, né? Aí a favor dos estabelecidos, né? Criando o quê? Um conjunto de justificativas para legitimar a exclusão dos grupos que os ameaçam. Então, essa fantasia, esse conjunto de noções, esse conjunto de ideias que vão justificar essa deslegitimação de determinado grupo. Aí Elias falando daquela comunidade, Elias Sportson, daquela comunidade que eles estudavam. Entretanto, para dar materialidade, concretude e magética ao fenômeno, antes encarado como um desconhecido e não familiar, os seres humanos criam imagem, associando as novas formas de conhecimento. Esse processo chamado por Moscovici de objetivação, Elias e Sportson denominam, no meu ponto de vista, né, de função objetivadora ou estigma material, que seria o quê? Seria o dar materialidade a esse conjunto de ideias, esse conjunto de proposições que vão legitimar determinada postura do grupo, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, o Elias, ele vai utilizar, até no próprio livro mesmo, a ideia da questão da cor da pele, né? A questão de uma marca material. Não, isso acontecia também em grupos, né? Grupos indígenas, né? Olha, aquele grupo ali tem uma imagem tal, tem uma marca tal, e por isso que ele é condenado, por isso que a gente não pode ficar perto desse grupo. Então, se criam formas, né? E aí, como forma de elucidar o papel negativo que as representações sociais, processo de ancoragem e objetivação, em determinadas figurações, fantasia coletiva e função objetivadora, podem produzir em relações entre grupos. Elias e Scottson, eles vão dar um exemplo, como eu disse, da cor da pele, né? E outras características inatas ou biológicas dos grupos que foram tratados como inferiores. E aí, no caso, né, os outsiders. Então, assim, a partir desses conceitos, eu consigo perceber uma proximidade desses autores. E aí a gente vai tentar, a partir do texto que a gente escreveu, do artigo, trazer essas proximidades, fazer essas aproximações, esses diálogos possíveis entre os autores. E já que agradecer a oportunidade de apresentar essa proposta, né, de artigo para vocês. E aí já estou super empolgado para ouvir aí as considerações dos professores. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e até no dia que a gente for debater aí coletivamente os trabalhos.